Judas Iscariotes é uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia, sendo lembrado quase exclusivamente por sua traição a Jesus. Seu nome, Judas, era bastante comum entre os judeus do primeiro século, derivado do hebraico Yehudá, que significa louvor ou aquele que dá graças. Esse era o nome da tribo de Judá, da qual descendiam os reis de Israel e, segundo a profecia, o próprio Messias. Esse detalhe faz de Judas um personagem ainda mais paradoxal, pois, embora tivesse um nome que evocava a identidade e a esperança messiânica dos judeus, tornou-se o traidor daquele a quem o povo esperava como Salvador. Já a palavra Iscariotes possui algumas possíveis interpretações. A mais aceita é que significa homem de Queriote, indicando sua origem em uma cidade chamada Queriote ou Queriote, mencionada no Antigo Testamento em Josué 15:25 como parte do território de Judá. Isso faria de Judas o único discípulo não galileu entre os 12 escolhidos por Jesus. Um detalhe significativo, pois poderia indicar que ele era diferente culturalmente dos demais. Essa distinção poderia ter influenciado sua relação com os outros discípulos e com o próprio Cristo. Outra hipótese sugere que Iscariotes poderia vir da palavra aramaica sicari, que significa sicário ou assassino, possivelmente ligando Judas ao grupo dos sicarii, uma facção extremista dos zelotes que utilizavam violência para se opor ao domínio romano. Se essa teoria for verdadeira, Judas poderia ter sido um desses revolucionários, ansioso por um Messias guerreiro que libertaria Israel do domínio romano. Essa expectativa frustrada poderia ter sido um dos fatores que o levaram a trair Jesus, décadas depois da morte de Jesus, durante a revolta judaica contra Roma. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a origem e a vida de Judas antes de seu chamado. Diferentemente de outros discípulos como Pedro, João ou Mateus, cujas ocupações e histórias pregressas são mencionadas, Judas surge no relato bíblico diretamente como um dos 12 escolhidos por Jesus. Não há informações sobre sua família, sua ocupação ou como ele conheceu o Mestre. Esse silêncio das Escrituras levanta questionamentos. Judas já era um seguidor de Jesus antes de ser chamado? Teria sido indicado por alguém? Ou teria se aproximado do grupo movido por interesses próprios? O contexto social e político da Judéia no primeiro século pode ajudar a entender melhor o ambiente em que Judas cresceu e como isso pode ter moldado suas motivações. A região estava sob domínio romano, o que causava grande insatisfação entre os judeus, que esperavam a vinda de um Messias libertador, alguém que restauraria o reino de Israel, expulsaria os romanos e governaria com justiça. Havia diferentes grupos dentro do judaísmo que lidavam com essa opressão de maneiras distintas. Os fariseus buscavam uma renovação espiritual e legalista. Os saduceus cooperavam com Roma para manter seu status e poder no templo, enquanto os zelotes defendiam a resistência armada. Nesse cenário, qualquer figura que se apresentasse com autoridade espiritual e realizasse sinais e milagres rapidamente atraía multidões e seguidores ansiosos por mudanças. Jesus, ao iniciar seu ministério, foi visto por muitos como esse líder prometido. Suas palavras e feitos indicavam que ele tinha uma missão divina, mas sua abordagem não era política nem militar, frustrando aqueles que esperavam uma revolução terrena. Judas pode ter sido um desses desiludidos. Se ele, de fato, tinha esperanças de que Jesus seria o libertador nacional de Israel, pode ter se decepcionado ao perceber que o reino anunciado por Cristo não era um governo terreno, mas uma transformação espiritual. A falta de detalhes sobre Judas antes de se tornar discípulo sugere que ele pode ter sido um homem comum, sem destaque entre os judeus da época. Contudo, seu papel dentro do grupo de Jesus não era insignificante.
Ele era o responsável pela bolsa de dinheiro do grupo, administrando as finanças, o que indica que tinha algum conhecimento em gestão e talvez uma posição de confiança inicial. A ironia está no fato de que, apesar dessa função de administrador, João 12:6 sugere que Judas desviava dinheiro para si, revelando um caráter ambíguo que mais tarde se manifestaria de maneira mais intensa na traição ao seu mestre. Esse conjunto de fatores nos apresenta um Judas misterioso e complexo. Seu nome, suas possíveis origens e o contexto político e social da época formam um mosaico de possibilidades sobre suas motivações e sua personalidade. Ele pode ter sido um nacionalista frustrado, um homem ganancioso ou, simplesmente, alguém que não compreendeu a verdadeira natureza da missão de Jesus. De qualquer forma, ele foi peça-chave na história do Evangelho, cumprindo um papel que, segundo as Escrituras, já estava previsto desde os tempos antigos. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. A escolha de Judas Iscariotes para ser um dos 12 apóstolos de Jesus é um dos maiores mistérios do Novo Testamento. O relato de sua seleção está inserido no contexto em que Jesus, após um período de intensa pregação e milagres, decidiu escolher um grupo seleto de discípulos que se tornariam os pilares de sua missão na terra. O evangelista Lucas narra que antes de tomar essa decisão, Jesus passou a noite inteira em oração no monte, buscando a direção do Pai. Pela manhã, ele chamou a si os que desejava e escolheu 12 homens, a quem deu o nome de apóstolos. Entre esses 12 estava Judas Iscariotes, um nome que seria lembrado por gerações não por sua fidelidade, mas por sua traição. A escolha de Judas levanta um questionamento inevitável. Por que Jesus o escolheu, sabendo do que ele faria? O próprio Cristo, em um momento posterior, declarou claramente: "Não vos escolhi eu a vós, os 12. Contudo, um de vós é um diabo." João 6:70-71. Essa afirmação indica que Jesus tinha plena consciência de quem Judas era e de qual seria seu papel no desfecho de sua missão. Isso nos leva a compreender que a escolha de Judas não foi um erro ou um acaso, mas fazia parte de um propósito maior. Assim como Deus permitiu que Faraó endurecesse seu coração contra Moisés para demonstrar sua glória, Êxodo 9:16, Judas foi permitido dentro do círculo íntimo de Jesus para cumprir um destino profético. Desde os tempos do Antigo Testamento, a traição de um companheiro próximo já havia sido prefigurada nas Escrituras. O Salmo 41:9 registra as palavras de Davi: "Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar." Esse versículo é frequentemente visto como uma profecia sobre Judas, alguém que conviveu com o Mestre, compartilhou das refeições e dos ensinamentos, mas no momento crucial escolheu se voltar contra aquele que lhe confiou a posição de discípulo. Esse papel na história da salvação não apenas confirma o cumprimento das Escrituras, mas também mostra que mesmo os planos malignos dos homens podem ser usados para a concretização dos desígnios divinos. Outro ponto intrigante sobre a presença de Judas entre os 12 é que ele não apenas foi chamado, mas também recebeu uma função de confiança dentro do grupo. Era o tesoureiro, aquele que administrava os recursos financeiros da missão itinerante de Jesus e seus discípulos. Essa posição sugere que, ao menos inicialmente, ele tinha alguma credibilidade entre os demais, pois a função de cuidar do dinheiro exigia um nível de responsabilidade. No entanto, o Evangelho de João lança uma luz sombria sobre essa questão ao dizer que Judas, na verdade, costumava desviar parte do dinheiro para si. João 12:6. Esse detalhe revela um aspecto de sua personalidade. Ele não apenas era ambicioso,
mas já havia começado a trilhar um caminho de corrupção muito antes do episódio final da traição. O fato de Jesus ter lhe dado uma posição tão importante pode ter sido um teste de caráter, uma oportunidade de transformação que Judas rejeitou. Enquanto outros discípulos passaram por momentos de fraqueza e dúvida, como Pedro, que negou Jesus 3 vezes, ou Tomé, que duvidou da ressurreição, Judas parece nunca ter permitido que seu coração fosse verdadeiramente moldado pelos ensinamentos do Mestre. Ele esteve presente nos mesmos milagres, ouviu as mesmas palavras, viu os mesmos sinais, mas ao invés de se render à graça, permitiu que a cobiça e a decepção o afastassem da verdadeira fé. A presença de Judas entre os 12 também ensina algo fundamental sobre o ministério de Jesus. A obra de Deus não é impedida pela maldade humana. Jesus sabia que estava cercado de discípulos imperfeitos, mas ele não os escolheu porque eram moralmente impecáveis, e sim porque através deles manifestaria seu propósito. Judas, no entanto, não se entregou à transformação. Seu coração endurecido o tornou uma peça fundamental no desenrolar da paixão de Cristo. E ao final, seu nome ficou eternamente marcado como aquele que, tendo recebido tudo, escolheu o caminho da perdição. Durante os 3 anos do ministério de Jesus, Judas Iscariotes esteve ao lado do Mestre como um dos 12 apóstolos, testemunhando e participando de momentos extraordinários que marcaram a história do cristianismo. Como discípulo, ele acompanhou Jesus em suas viagens por toda a Galileia, Judeia e outras regiões, ouvindo seus ensinamentos, vendo seus milagres e convivendo intimamente com o grupo escolhido. Assim como os demais apóstolos, Judas foi enviado por Jesus para pregar o reino de Deus, curar enfermos e expulsar demônios, Mateus 10, 1-4. Essa realidade levanta um ponto curioso. Ele não era um mero espectador, mas um agente ativo da missão. Se os outros discípulos realizaram obras poderosas pelo nome de Jesus, Judas também teve esse privilégio. Isso nos leva a um questionamento inquietante. Como alguém que participou de tantos milagres e que viveu tão próximo do próprio Filho de Deus, pôde, no final, se tornar seu traidor? Se houve um momento em que a verdadeira natureza de Judas Iscariotes começou a se revelar diante dos olhos dos discípulos, foi no episódio da unção de Jesus por Maria em Betânia. A cena ocorreu poucos dias antes da Páscoa, na casa de Lázaro, Marta e Maria, amigos próximos de Jesus. O ambiente era de celebração, pois Lázaro, que havia sido ressuscitado por Jesus, estava ali, vivo, e sentado à mesa com o Mestre. Enquanto a refeição transcorria, Maria tomou um frasco de nardo puro, um perfume caríssimo, e derramou-o sobre os pés de Jesus, enxugando-os com seus cabelos. O aroma se espalhou pelo ambiente, impregnando cada canto da casa. Para os que ali estavam, era um ato de amor e devoção, um gesto que revelava a entrega completa de Maria ao Senhor. Mas para Judas Iscariotes foi o estopim de sua revolta. Diante daquela cena, Judas não conseguiu esconder sua indignação. Com uma expressão de reprovação, ele questionou em alta voz: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? João 12:5. Seu argumento, à primeira vista, parecia ter um fundo nobre. Afinal, 300 denários equivalia ao salário de quase um ano inteiro de um trabalhador comum, um valor extremamente alto para ser desperdiçado de uma só vez. Aos ouvidos de muitos, suas palavras podiam soar como um protesto legítimo em favor dos necessitados. No entanto, João, que escreveu o Evangelho décadas depois, fez questão de revelar o verdadeiro motivo por trás daquela aparente preocupação. Ora, ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, subtraía o que nela se lançava. João 12:6.
Esse comentário do evangelista é uma revelação importante. Judas não apenas administrava a bolsa de dinheiro do grupo, mas também se apropriava indevidamente de parte dos recursos. A ganância que o consumia há tempos agora começava a se manifestar de forma mais evidente. Sua revolta não era pelo desperdício do perfume, mas pela frustração de não ter acesso àquele valor. Ele não via naquela unção um ato de adoração, mas sim uma oportunidade perdida de enriquecimento pessoal. A resposta de Jesus a Judas foi direta e, de certa forma, profética. Deixa que ela guarde isto para o dia da minha sepultura, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. João 12, 7-8. Essas palavras encerravam um significado profundo. Jesus estava antecipando sua morte iminente e deixando claro que aquele gesto de Maria era, de fato, uma preparação simbólica para seu sepultamento. Ao mesmo tempo, desmascarava a hipocrisia de Judas, que usava os pobres como pretexto para ocultar seus reais interesses. Esse momento pode ser considerado o primeiro grande sinal de ruptura entre Judas e Jesus. A reprovação pública de seu argumento e a frustração de não ter acesso ao dinheiro do perfume podem ter sido os gatilhos finais para sua decisão de trair o mestre. Apenas alguns dias depois, Judas procuraria os líderes religiosos e negociaria a entrega de Jesus por 30 moedas de prata. O que começou como pequenos desvios na bolsa do grupo, agora se tornava uma transação que mudaria a história para sempre. A decisão de Judas Iscariotes de trair Jesus não foi um ato impulsivo, mas o resultado de um processo interno que se desenrolou ao longo dos 3 anos em que esteve ao lado do Mestre. No entanto, a ganância pode não ter sido o único fator. Há indícios de que Judas pode ter se sentido decepcionado com Jesus. Como muitos judeus do primeiro século, ele pode ter esperado um Messias político, alguém que libertaria Israel do domínio romano e restauraria o reino de Davi. Durante os 3 anos de ministério, Judas viu Jesus operar milagres extraordinários, mas também viu que seu mestre evitava qualquer tipo de levante político. Mesmo quando as multidões queriam proclamá-lo rei, Jesus se retirava. Essa postura frustrava os anseios daqueles que esperavam um líder revolucionário. Se Judas esperava que Jesus assumisse o poder, sua paciência pode ter se esgotado quando percebeu que o mestre falava cada vez mais sobre sua morte iminente. A entrada triunfal em Jerusalém, a purificação do templo e os confrontos com os fariseus poderiam ter sido para ele um último fio de esperança. Mas ao ver que Jesus não pretendia lutar, sua decepção pode ter se transformado em traição. Lucas, por sua vez, acrescenta um elemento espiritual à decisão de Judas. Em seu relato, ele afirma que Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, Lucas 22:3, indicando que a traição não foi apenas fruto da cobiça ou da frustração, mas também de uma influência maligna. Essa expressão sugere que Judas se abriu de tal maneira para a maldade que o diabo encontrou nele um canal para agir. Enquanto Pedro, por exemplo, foi repreendido por Jesus quando tentou impedir sua missão, "Afasta-te de mim, Satanás." Mateus 16:23. Judas não apenas ouviu as advertências, mas permitiu que a escuridão tomasse seu coração. Esse detalhe levanta uma questão intrigante. Judas ainda tinha escolha, ou sua traição já estava selada? A noite da última ceia foi carregada de significado e tensão. Era a Páscoa, a celebração que lembrava a libertação do povo de Israel do Egito. E Jesus se reuniu com seus discípulos para a refeição que ficaria marcada como um dos momentos mais solenes da história do cristianismo. O clima no cenáculo era denso, pois Jesus já havia falado repetidamente sobre sua morte iminente.
Mas naquela noite, algo ainda mais perturbador seria revelado. A traição viria de dentro do próprio círculo íntimo. Enquanto todos estavam à mesa, Jesus fez uma declaração que caiu como uma bomba entre os discípulos. Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Mateus 26, 21. O impacto dessas palavras foi imediato. Os discípulos se entreolharam confusos e aflitos, sem saber a quem Jesus se referia. A tensão crescia à medida que um por um perguntavam: "Sou eu, Senhor?" Mateus 26, 22. O fato de todos se questionarem mostra que nenhum deles suspeitava diretamente de Judas, o que indica que ele mantinha sua verdadeira natureza bem escondida. Jesus então acrescentou: "O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora não haver nascido." Mateus 26, 23 a 24. O silêncio deve ter pairado sobre a mesa quando Judas, fingindo inocência, também perguntou: "Porventura sou eu, Rabi?" Mateus 26, 25. A resposta de Jesus foi direta e cortante: "Tu o disseste." Nesse momento, embora os outros discípulos talvez não tenham compreendido completamente o que estava acontecendo, Judas sabia que havia sido descoberto, mas mesmo assim permaneceu ali, mantendo sua máscara por mais alguns instantes. O Evangelho de João nos dá um detalhe ainda mais simbólico desse momento. João, o discípulo amado, estava reclinado ao lado de Jesus e, a pedido de Pedro, perguntou em segredo quem seria o traidor. Jesus respondeu de maneira enigmática: "É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado." João 13, 26. Em seguida, ele pegou um pedaço de pão, molhou-o no prato e o entregou a Judas Iscariotes. Esse gesto carregava um peso significativo. No contexto da cultura judaica, oferecer um pedaço de pão molhado a alguém era um sinal de honra, uma demonstração de amizade. Era como se Jesus estivesse dando a Judas uma última chance, um último chamado ao arrependimento. Mas, ao invés de se quebrantar, Judas endureceu ainda mais seu coração. O evangelista João relata que assim que ele recebeu o pão, Satanás entrou nele. João 13, 27, indicando que a decisão de trair Jesus foi selada definitivamente naquele instante. Jesus, então, olhou para Judas e disse-lhe em voz baixa: "O que tens a fazer, faze-o depressa." João 13, 27. Os outros discípulos, ainda sem compreender o que estava acontecendo, imaginaram que Jesus estava dando alguma ordem financeira a Judas, já que ele era o responsável pela bolsa do grupo. Mas Judas sabia exatamente o que aquelas palavras significavam. Sem dizer nada, ele se levantou da mesa e saiu. João conclui essa cena com uma frase carregada de simbolismo: "E era já noite." João 13:30. Mais do que uma simples referência ao horário, essa declaração indica o momento em que Judas mergulhou de vez na escuridão, selando seu destino. Enquanto ele caminhava em direção aos sacerdotes para concretizar sua traição, Jesus permaneceu com os discípulos e instituiu a Santa Ceia, um novo pacto que substituiria a antiga aliança. O sangue do Cordeiro Pascal seria agora o sangue do próprio Cristo, derramado para a salvação de muitos. Mas para Judas não haveria mais retorno. Ele havia feito sua escolha, e a escuridão que o envolveu naquela noite jamais o abandonaria. A confirmação de sua decisão aconteceu quando ele procurou os principais sacerdotes e fez uma oferta direta: "Que me dareis se eu vos entregar a ele?" Mateus 26:16. Sua abordagem demonstra que a iniciativa partiu dele e não dos líderes religiosos. Estes, que há tempos procuravam uma forma de prender Jesus sem provocar tumulto entre o povo, viram em Judas a oportunidade perfeita. O preço acordado foi 30 moedas de prata,
um valor irrisório para a entrega de um homem que arrastava multidões e que havia se tornado uma ameaça ao sistema religioso. Esse detalhe não é casual, pois remete à profecia de Zacarias 11:12-13. Então lhes disse: se parecer bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor disse-me: lança isso ao oleiro, esse belo preço com que me avaliaram. O montante pago por Judas foi o mesmo que na lei mosaica era estipulado como indenização pela morte de um escravo, Êxodo 21:32, o que reforça o desprezo dos líderes religiosos por Jesus. Para eles, ele valia o mesmo que um servo sem importância. O acordo entre Judas e os sacerdotes se encaixava perfeitamente na conspiração para matar Jesus. Os líderes do Sinédrio temiam agir publicamente, pois a Páscoa reunia milhares de peregrinos em Jerusalém, e qualquer tentativa de prender Jesus em meio à multidão poderia gerar uma revolta popular. Judas forneceu o que eles precisavam: um informante de dentro do círculo íntimo de Jesus, alguém que sabia seus hábitos, locais de oração e momentos de isolamento. Assim, com o dinheiro já guardado, Judas esperou a oportunidade ideal para consumar sua traição. A traição de Judas Iscariotes atingiu seu ápice na noite escura do Getsêmani, quando ele conduziu um grupo de soldados e líderes religiosos ao encontro de Jesus. A cena se desenrolou em meio à escuridão, enquanto Jesus orava angustiado sob as oliveiras do jardim, acompanhado por Pedro, Tiago e João. O peso do momento já era esmagador, pois Cristo sabia que sua hora havia chegado. Ele havia acabado de suar gotas de sangue em intensa agonia, preparando-se para o sofrimento que viria. Enquanto falava com seus discípulos, a tranquilidade da noite foi rompida pelo som de passos apressados e o brilho das tochas que atravessavam a vegetação. Era Judas, à frente de uma multidão armada com espadas e varas, composta por soldados do templo e servos dos principais sacerdotes. Ele os havia guiado até ali, conhecendo bem os hábitos de seu mestre, pois Jesus frequentemente se retirava ao Getsêmani para orar. O método escolhido por Judas para consumar sua traição foi um dos gestos mais dolorosos que alguém poderia empregar: um beijo. Esse era o sinal que havia combinado com os guardas para identificar Jesus no meio do grupo, pois, sob a luz fraca das tochas e a confusão do momento, era necessário apontar com precisão aquele que deveria ser preso. O beijo, na cultura judaica, era um símbolo de respeito, amizade e afeição entre discípulo e mestre. Usá-lo para entregar o Filho de Deus era um ato de ironia cruel. Judas aproximou-se de Jesus, chamando-o de Rabi, mestre, e beijou-lhe o rosto. Naquele instante, o peso da traição atingiu seu ápice. Jesus, sem demonstrar surpresa, olhou para ele e proferiu palavras que ainda hoje ecoam na história. Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem. Lucas 22:48. Essas palavras carregadas de tristeza e não de ira revelam mais uma vez a profunda compaixão de Jesus. Mesmo diante da traição, ele não insultou Judas, não o condenou, nem o afastou. Apenas lhe lançou uma pergunta retórica, como se ainda lhe oferecesse uma oportunidade de reconhecer o que estava fazendo. Mas Judas já estava longe demais para voltar atrás. Seu coração havia sido entregue à escuridão. O impacto da traição foi imediato entre os discípulos. A cena foi tão chocante que gerou uma reação instintiva de defesa. Pedro, impulsivo como sempre, sacou sua espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Mas Jesus, em um ato que demonstrava sua submissão ao plano divino, ordenou que ele parasse e curou o homem ferido. A fúria e o desespero dos discípulos foram substituídos pelo medo, e, um a um, eles fugiram, abandonando seu mestre.
O peso da traição de Judas foi apenas o começo daquela noite amarga. Em poucas horas, Jesus estaria diante do Sinédrio, sendo julgado por aqueles que o odiavam, enquanto Judas, já começando a sentir o peso de sua decisão, veria as consequências de sua escolha se desenrolarem de maneira irreversível. A traição de Judas Iscariotes teve um desfecho trágico e sombrio, marcado por remorso, desespero e uma morte repleta de mistério. Aquele que havia estado entre os 12 discípulos escolhidos por Jesus, que convivera com o Mestre e presenciara milagres incontáveis, agora via as consequências irreversíveis de seu ato. Os evangelhos nos contam que, após entregar Jesus aos principais sacerdotes e presenciar seu julgamento, Judas foi tomado por um profundo remorso. Mateus descreve essa cena com detalhes angustiantes. Então Judas, o que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Mateus 27, 3, 4. Seu arrependimento, no entanto, não foi o tipo de arrependimento que leva à transformação ou ao perdão, mas sim um desespero sufocante que o levou à ruína. Ao perceber que sua traição não resultaria em uma possível libertação ou salvação de Jesus, mas sim em sua morte, Judas tentou voltar atrás. Ele foi até os líderes religiosos e lançou as moedas de prata no templo, como se pudesse, de alguma forma, apagar seu erro, devolvendo o pagamento da traição. No entanto, os sacerdotes foram implacáveis. Que nos importa? Isso é contigo. Responderam friamente. Mateus 27, 4. Eles não tinham mais uso para Judas. Ele havia cumprido seu papel e agora era descartável para aqueles que o manipularam. O peso da culpa tornou-se insuportável. Sem encontrar alívio ou redenção, Judas tomou a decisão final. Ele saiu e se enforcou. Mateus 27, 5. Seu fim foi tão trágico quanto sua escolha, e sua morte foi um símbolo da total perdição de alguém que esteve tão perto da salvação, mas rejeitou a graça. Os sacerdotes, por sua vez, viram-se com um dilema nas mãos. As 30 moedas de prata, agora lançadas no chão do templo, não poderiam ser colocadas de volta no tesouro, pois eram consideradas preço de sangue. Para resolver o impasse, usaram o dinheiro para comprar um campo de um oleiro, que se tornaria um local de sepultamento para estrangeiros. Esse ato cumpriu a profecia de Zacarias 11, 12 a 13. E tomaram as 30 moedas de prata, o preço em que foi avaliado aquele a quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. Assim, até mesmo no destino de suas 30 moedas, Judas estava envolvido no cumprimento das Escrituras. No entanto, o livro de Atos apresenta um relato diferente sobre a morte de Judas, trazendo um detalhe intrigante. Lucas narra que Judas adquiriu um campo com o dinheiro da traição, e ao cair de cabeça, seu corpo se rompeu, e suas entranhas se derramaram. Atos 1, 28. Esse relato gerou discussões ao longo dos séculos, pois parece contradizer a versão de Mateus. Teria Judas se enforcado, e após seu corpo apodrecer e a corda se romper, caído violentamente, resultando no que Lucas descreve. Ou teria sido um evento distinto, talvez uma forma mais simbólica de descrever a destruição de seu corpo. Independentemente da forma exata de sua morte, o fim de Judas se tornou um testemunho do que acontece com aqueles que rejeitam a redenção. Pedro, ao falar sobre sua traição e morte diante dos demais discípulos, citou as Escrituras. Tornou-se deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Atos 1:20. A figura de Judas Iscariotes sempre gerou debates profundos dentro do cristianismo. Sua traição foi um ato vil e cruel,
mas também foi o cumprimento de um plano divino maior, predito nas Escrituras séculos antes. O Salmo 41:9 já apontava para esse momento ao dizer: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, aquele que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Essa profecia se cumpriu na última ceia, quando Jesus entregou um pedaço de pão molhado a Judas, um gesto simbólico que revelou sua identidade como traidor. Além disso, Zacarias 11:12-13 descreve com precisão impressionante o valor pelo qual Judas entregaria Jesus. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. E o Senhor disse-me: lança isso ao oleiro. Como sabemos, esse foi exatamente o montante pago pelos sacerdotes a Judas, e posteriormente utilizado para comprar o campo do oleiro. Todos esses detalhes indicam que sua traição não foi um acidente, mas um elemento pré-ordenado dentro do plano redentor. Essa realidade levanta uma questão teológica intrigante. Judas teve escolha ou estava predestinado a trair Jesus? O próprio Cristo declarou: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora que esse homem não tivesse nascido. Mateus 26:24. Essa afirmação mostra que, embora a traição de Judas estivesse dentro do plano soberano de Deus, sua responsabilidade pessoal não foi anulada. Judas não foi forçado a trair Jesus. Ele teve oportunidades para se arrepender, como no momento da ceia, quando Cristo lhe ofereceu o pão, ou quando recebeu a pergunta direta: com um beijo traz o Filho do Homem. Lucas 22:48. Seu livre-arbítrio estava intacto, mas ele escolheu seguir o caminho da traição. O fato de Deus conhecer o futuro e ter usado essa traição para cumprir seu propósito não significa que Judas não teve opção. Assim como Faraó no Êxodo teve seu coração endurecido, Judas foi alguém que permitiu que a escuridão dominasse sua alma. A igreja primitiva interpretou o papel de Judas como essencial para a consumação da missão de Cristo, mas também como um exemplo trágico do que acontece com aqueles que rejeitam a graça de Deus. Pedro, ao falar sobre sua morte e substituição, citou o Salmo 109:8, tome outro o seu bispado. Isso indicava que Judas não apenas traiu seu mestre, mas também perdeu seu lugar entre os apóstolos. Seu destino se tornou um alerta para todos aqueles que poderiam seguir um caminho semelhante, aproximando-se da fé sem um verdadeiro compromisso com Deus. Mas uma questão ainda permanece: Judas foi salvo ou condenado eternamente? Os argumentos para sua perdição são fortes. Primeiro, as palavras de Jesus, ao dizer que seria melhor que ele nunca tivesse nascido, indicam um destino terrível. Segundo, a influência direta de Satanás sobre ele é um fator que reforça essa condenação. Satanás entrou em Judas. Lucas 22:3. João também registra que, após receber o pão molhado na ceia, Satanás entrou nele. João 13:27, sugerindo que Judas se entregou completamente ao mal. Além disso, seu arrependimento não foi acompanhado de um verdadeiro retorno a Deus. Diferente de Pedro, que também traiu Jesus ao negá-lo 3 vezes, mas chorou amargamente e buscou a restauração, Judas foi consumido pelo desespero e pela culpa, mas não pela fé. Em vez de buscar perdão, ele escolheu o suicídio. Seu remorso foi uma dor sem esperança, um pesar que não o levou à redenção, mas à destruição. Após a morte de Judas, os discípulos sentiram a necessidade de preencher o vazio que havia sido deixado entre os 12. Com a ascensão de Jesus, eles se reuniram em Jerusalém para orar e buscar a orientação divina. Pedro tomou a liderança e declarou que era necessário escolher alguém que tivesse acompanhado todo o ministério de Cristo, desde o batismo de João até a ressurreição, para ocupar o lugar de Judas.
2 nomes foram propostos: José, chamado Barsabás, e Matias. Após oração e sorteio, Matias foi escolhido. Atos 1, 21 a 26. Esse evento teve uma importância simbólica para a estrutura apostólica da Igreja, pois restaurou o número dos 12 apóstolos, representando as 12 tribos de Israel. A escolha de Matias mostrou que a traição de Judas não impediu o avanço do reino de Deus. Sua ausência foi preenchida e a missão de proclamar o Evangelho continuou. Enquanto Judas entrou para a história como o apóstolo que se perdeu, a Igreja seguiu adiante, fortalecida pelo Espírito Santo, para cumprir o propósito que Deus havia estabelecido desde o princípio. A história de Judas Iscariotes é uma das mais sombrias e complexas das Escrituras, servindo como um alerta sobre as consequências da ambição, da falta de arrependimento verdadeiro e da rejeição ao propósito de Deus. Ele caminhou ao lado de Jesus, ouviu seus ensinamentos, testemunhou seus milagres, mas escolheu a traição e encontrou um fim trágico. Sua história nos leva a refletir: o que realmente significa seguir a Cristo? Será que apenas estar próximo dele é suficiente ou é necessário um compromisso genuíno com sua vontade? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas reflexões sobre essa história tão impactante. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos profundos sobre a Bíblia, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Abraços e fique com Deus.